Eu começo trazendo um giro de 180 graus para todos vocês, porque o meu tema ele é outro. A pergunta que me traz aqui é, além da curatela e TDA, há espaço normativo para outro instrumento protetivo da pessoa com deficiência psíquica? Pois bem, vamos lá. Eu sou um fã incondicional da Convenção de Nova York, da Convenção das Pessoas com Deficiência. Por quê? Porque essa convenção, ela fez um refinado balanceamento entre cuidado e autonomia. O tempo inteiro, ela faz esse jogo com as ideias de proteção e promoção. Ou seja, de um lado, proteção, estima e respeito à pessoa com deficiência. E de outro, promoção, ou seja, acentuar a liberdade dessas pessoas para que elas sejam protagonistas das suas próprias biografias, donas dos seus próprios destinos. E o principal, ao meu ver, a Convenção de Nova York, de uma vez por todas, ela dissociou duas palavrinhas: deficiência e incapacidade. Ou seja, deficiência não é mais incapacidade. Deficiência não pode mais ser vista como um ato ilícito, cuja eficácia punitiva é uma interdição. Não, a deficiência, nunca mais esqueçam, ela é simplesmente um fato jurídico, uma condição humana orgânica. Em outras palavras, uma vulnerabilidade existencial. E esse pêndulo entre proteção de um lado e promoção de outro, ele gerou no Brasil, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, 3 qualificações. A regra geral é o fato jurídico da deficiência. Isso não altera nada a vida da pessoa, ela tem plena capacidade. Agora, eventualmente, a deficiência pode gerar uma tomada de decisão apoiada. Esse já é o segundo nível. E, muito extraordinariamente, a deficiência pode ser qualificada pela curatela. Então, vocês percebem, a partir daí, que curatela e tomada de decisão apoiada acabaram sendo, no Brasil, os modelos jurídicos escolhidos para proteção e promoção da pessoa com deficiência. Com a seguinte diferença, que vocês já sabem: enquanto a tomada de decisão apoiada é um negócio jurídico, onde há uma modulação do apoio, ou seja, a pessoa mantém a sua plena capacidade, não obstante uma fragilidade existencial, a curatela não. A curatela é uma situação que só se aplica naquelas situações em que há uma absoluta impossibilidade de interação social por parte da pessoa. Então a lei estabelece critérios objetivos para que a pessoa com deficiência ela tenha uma modulação na sua capacidade e passe a ter uma capacidade relativa. Diante desse destaque entre, de um lado, curatela e de outro, tomada de decisão apoiada, nós passamos a entender que curadores e apoiadores, eles se diferenciam, tanto sob o ponto de vista estrutural como funcional. Por quê? Porque o curador, ele é um representante da pessoa incapaz, ele é um alter ego daquela pessoa que não consegue se manifestar de forma alguma. Enquanto o apoiador, ou os apoiadores, porque são 2 apoiadores, eles são quem? Eles são apenas coadjuvantes da pessoa que ainda mantém a sua capacidade. E o mais importante, no plano funcional, a distinção é que o curador, a tônica dele é a proteção da integridade psicofísica da pessoa com deficiência, enquanto os apoiadores não. O acento está no reforço da autonomia, no reforço dos espaços residuais de autodeterminação dessas pessoas. Pronto, eu poderia terminar por aqui, mas exatamente a palestra começa nesse instante, nesses 15 minutos. Eu vim aqui a dizer a todos vocês, que prestem muita atenção, que esse binômio legislativo, curatela, tomada de decisão apoiada, ele é insuficiente. Por que ele é insuficiente? Porque no Brasil, os fatos se rebelam contra o direito. Todos vocês concordam que no nosso país, a maioria dos adultos com deficiência psíquica, eles não estão nem dentro da TDA,
nem tampouco da curatela. Ou seja, no Brasil, por razões culturais, históricas, ideológicas, a capacidade ela não é modulada judicialmente. E com um detalhe que todos vocês sabem que é demográfico. A curva do envelhecimento está subindo, é uma progressão lógica, daqui a pouco eu também estarei ali naquele vermelhinho. E o que acontece com isso? Cada vez mais essas pessoas idosas, elas estão fora dos esquemas legislativos. Então, qual que é o cenário real hoje em dia? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que todas essas pessoas que são adultos com deficiência psíquica, que não estão na TDA e nem na curatela, eles estão aqui. Eles estão na guarda de fato. A guarda de fato é um modelo jurídico que prevalece à margem do direito. É uma situação de atenção prolongada no tempo. Todos vocês conhecem pessoas que vai passando o tempo, vão envelhecendo, vão desenvolvendo doenças degenerativas, mas elas não têm um curador nem apoiadores, é um familiar que está ali tomando conta todo dia. E muitos me perguntam, Nelson, da onde você tirou a expressão guarda de fato? Eu não tirei da minha cabeça. Poucos notaram que o artigo 1590 do Código Civil é um dispositivo interessante porque ele dá uma plasticidade ao conceito de guarda. Ele amplia a ideia de guarda para abranger as pessoas maiores, incapazes. Ele se torna um tertium genus. Além da tomada de decisão apoiada e para além da curatela, surge a ideia da guarda de fato, que ela é capaz, eu vou mostrar a vocês, ela é capaz de mimetizar a tomada de decisão apoiada e a curatela. Para essas pessoas que são adultas, seja com incapacidade congênita, ou seja aqueles idosos que desenvolvem determinadas demências e estão em situação de vulnerabilidade potencializada. E qual que é o conflito? Eles têm uma incapacidade natural, mas por outro lado, eles têm uma capacidade legal. E aí se instala a perplexidade. Qual seja, quem são os guardiões? Normalmente o guardião é uma pessoa natural, é um familiar, é um amigo da pessoa com deficiência, mas muitas vezes o guardião é uma clínica, é uma residência para pessoas de terceira idade. E muitas vezes esse guardião, ele está substituindo um curador que foi nomeado pelo juiz, mas é um curador relapso, que não está nem aí para a realidade concreta daquela pessoa. Só que o problema é que o guardião, como ele é uma figura que está fora do direito, ele só pode praticar atos jurídicos cotidianos, os chamados fatos jurídicos periféricos. Ou seja, ele pode dotar essa pessoa de cuidados básicos, alimentação, medicamento, auxiliar essa pessoa em situação de desamparo e dependência no dia a dia. Só que a guarda de fato, ela nem é conflituosa, nem por enquanto no Brasil ela demanda juridização. Então nós estamos diante de uma lacuna jurídica. Estamos diante de uma lacuna jurídica porque o guardião, ele é um sujeito invisível à luz do direito. O guardião, ele é privado completamente de adotar medidas formais em favor dessas pessoas. Ou seja, o guardião está de mãos atadas, porque ele não pode praticar intervenção administrativa ou judicial em favor dessas pessoas. E qual que é a consequência nefasta disso? É que essa pessoa adulta, que tem uma incapacidade congênita ou desenvolveu alguma enfermidade, essa pessoa, ela se encontra numa situação de paralisação da sua esfera jurídica. Porque o guardião não pode praticar em favor dela atos extraordinários da vida civil. Ele não pode peticionar, ele não pode abrir uma conta em favor dessa pessoa, ele não pode praticar atos notariais, nem tampouco negócios jurídicos em favor dessa pessoa. Isso gera uma insegurança jurídica enorme.
Eu, às vezes, já pensei, será que o guardião, ele pode praticar negócios jurídicos e depois ele ser compreendido como um gestor de negócios, para que haja uma pós-eficácia do negócio jurídico, tendo em vista a boa-fé do terceiro que contrata com ele? Mas tudo isso é muito complexo, tudo isso é muito complicado, porque essas pessoas, eu repito, essas pessoas, elas têm capacidade formal, só que a capacidade natural delas, ela tem que ser avaliada a cada ato que elas praticam. Então, quais seriam as opções em favor dessas pessoas? A primeira que vocês poderiam me dizer seria: Nelson, pega esse guardião, escolhe um segundo guardião e os dois viram apoiadores. Então vai lá e cria uma tomada de decisão apoiada. Mas não, o sistema de tomada de decisão apoiada é extremamente burocrático. Ele não daria certo por aí. Então uma segunda alternativa: simplesmente aplique a essa pessoa uma curatela. Se aplicar a essa pessoa uma curatela, vai ser um castigo. Por quê? Porque será uma curatela sem necessidade, já que essa pessoa ainda possui espaços residuais de autodeterminação. Ou seja, a pessoa curatelada, ela está no pior dos mundos, porque há uma presunção de invalidade de todos os atos que ela pratica sem o seu curador. A pessoa que está curatelada, até hoje, ela tem uma neutralização da sua vida. Então, nesses 8 minutos que me restam, qual é a saída jurídica que eu trago a vocês? De lege ferenda, a minha ideia é seguir o exemplo recente do direito espanhol, onde eles estavam com o mesmo problema, e modelar no Brasil um estatuto mínimo da guarda de fato. O que seria esse estatuto mínimo da guarda de fato? Pegar esse guardião, que já existe, que já é uma pessoa de carne e osso, ele já está ali cuidando da vida daquela pessoa, e atribuir a ele funções e faculdades. Para quê? Para alçar aos planos da validade e eficácia os atos por ele praticados, para que ele possa, dentro das circunstâncias concretas, onde essa pessoa com deficiência está em situação de risco iminente, proteger a saúde dessa pessoa, proteger a sua integridade patrimonial. E com uma grande vantagem: se a guarda de fato, ela no Brasil recebe um estatuto mínimo, o guardião, ele não precisará passar todo aquele procedimento complexo da curatela, nem da tomada de decisão apoiada, que é o controle judicial sobre a nomeação, a avaliação formal da capacidade daquela pessoa. Não, nós podemos simplificar isso. E quais são as minhas 2 sugestões para concretizar esse estatuto mínimo da guarda de fato no Brasil de uma forma simples? Primeiro, ata notarial, uma acreditação por via da ata notarial, que é um meio típico de prova, com uma presunção de veracidade, com fé pública. Seria um meio excelente para facilitar a vida do guardião e da pessoa com deficiência. Ou o segundo caminho, a segunda opção: jurisdição voluntária. Porque através da jurisdição voluntária, o guardião vai a juízo e se declara a existência da guarda. É uma medida extremamente oportuna. E o melhor, pessoal, seja pela jurisdição voluntária, seja pela ata notarial, a guarda de fato é um instrumento protetivo que se concilia perfeitamente com as 5 salvaguardas da Convenção de Nova York. Fecha maravilhosamente bem. E aí nós teríamos um trinômio: curatela, extraordinariamente, tomada de decisão apoiada, eventualmente, e a guarda de fato, dentro dessa realidade do Brasil como um país culturalmente heterogêneo, com uma situação econômica desnivelada em muitos setores. Ou seja, eu penso que esse seria um caminho extremamente interessante para nós. Uma observação que eu gostaria de fazer nesse tempo que me resta é a seguinte: por que eu pensei na questão da guarda de fato? Porque desde 2005 eu venho aqui no IBDFAN, tenho muita alegria de palestrar aqui nesse maravilhoso congresso desde 2005. Porém, desde 2013,
eu só venho falando das pessoas com deficiência. E eu tenho certeza que se eu for chamado para uma próxima edição, eu falarei novamente. Por que isso? Porque eu, quando olho para o horizonte das pessoas com deficiência, eu percebo que parte das iniciativas que estão no Congresso Nacional são catastróficas, ou seja, não são avanços. Eu vejo apenas retrocessos. E muitas vezes o que eu vejo não são nem avanços nem retrocessos, o que eu vejo são omissões. E uma omissão gravíssima é essa aqui. A maioria dos países europeus e os Estados Unidos, inclusive Portugal, ano passado, já adotaram essa Convenção 35 de Haia, que é uma convenção fantástica de proteção internacional de adultos em situação de vulnerabilidade. Eu pergunto a todos vocês, sabem que estágio nós estamos no Brasil com relação a isso? Estágio zero. Nada começou. E eu tive a alegria de conversar com os amigos de BDFAN, a Renata Cisne, o Mário Delgado, a Cláudia Grabois, e estamos empenhados em fazer com que isso aconteça. Ou seja, porque com a Convenção de Haia 35, a Convenção de Nova York, e talvez pensando com carinho na guarda de fato, teremos um cenário muito promissor para os próximos anos. E já que a minha conversa é sobre guarda de fato, eu não podia encerrar de outra maneira. Sabe, saindo de Schopenhauer, Fernando, para falar da Cássia Eller, o que a gente gosta, a gente guarda. Quem ama a gente cuida, e o resto a gente mostra a língua. Muito obrigado.